Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Nos últimos dias pude ver muitas pessoas falando que o umbral não consta na codificação. Será mesmo? É sempre importante tentarmos analisar os livros que nos orientam, sejam orientações espirituais ou qualquer outro tipo de orientação. Vou dar um exemplo. A Bíblia. Ela foi escrita por cerca de 40 autores entre 1500 e 450 a.C. Estamos falando de 3.000 anos atrás. Imagina o quão pobres eram as línguas hebraico e aramaico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Ela foi escrita em várias línguas e depois traduzida para várias outras. Agora imagina tentar interpretar e traduzir algo que uma pessoa escreveu há 3.000 anos atrás. Inclusive, por curiosidade, Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis, traduziu o livro de Jonas para a Bíblia de Jerusalém Britânica na década de 60. Como podemos imaginar, existem vários erros de tradução. Vou citar um. A maçã, que é o fruto proibido, não é referência da fruta nas escrituras originais, e esse erro talvez tenha começado no inglês medieval, pois a palavra apple, que significa maçã em português, era utilizada para se referir a todos os tipos de frutos. E ainda hoje em dia, estudiosos tentam analisar e interpretar o que foi tentado passar daquela época para nós. Por exemplo, o Tiago Brunet, que é a terceira geração da família dele de teólogo, que participou de um podcast com o Tiago Nigro recentemente, ele menciona sempre estar estudando a Bíblia, que ora algum provérbio não faz sentido devido à situação dele no momento, mas que após alguns meses, quando a situação muda, aquele provérbio acaba fazendo sentido. Agora você deve estar pensando, mas a Bíblia é muito antiga e não faz sentido usar isso como base, pois a codificação foi escrita em meados de 1850. Então vou usar outro exemplo. Napoleão Hill escreveu o livro Mais Esperto que o Diabo em 1938, retratando sua própria história onde ele diz que entrevistou o diabo. Esse livro foi lançado realmente em 2011 e traduzido para o português em 2014 por Marcial Conte. E durante essa tradução, ele encontrou uma palavra em inglês usada como um termo, que não havia tradução para a nossa língua. Nesse momento, a tradução desse livro parou por 2 dias, até ele conseguir associar a uma palavra nossa. Isso referente a um livro com 82 anos, enquanto a codificação tem quase 170 anos. O Livro dos Espíritos, sem dúvida nenhuma, deve ser usado como um livro base, mas não podemos ignorar as demais obras de outros psicógrafos só porque não é citado ao pé da letra na codificação. Afirmando isso, vamos falar que a vida espiritual se resume a simples 1000 perguntas e respostas. Como mencionado na pergunta 238, espíritos com hierarquia superior possuem um amplo universo de conhecimentos. Sem dúvida nenhuma, 1000 perguntas é só a casca do que precisamos saber. Vou fazer uma analogia com o curso de engenharia. As primeiras matérias de matemática e física nada mais são do que a base. Não faz sentido ser passado algo mais complexo sem dominarmos a base. Agora na tela estão aparecendo algumas descrições. Essências, na verdade, retiradas dos livros sobre o umbral, como mencionei no último vídeo. Caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui em cima. Espíritos mais ligados às más emoções humanas se tornam mais densos, e isso acaba mantendo eles unidos com outros espíritos de mesma densidade. Nenhum espírito é enviado para lá como punição divina. Os espíritos se mantêm nesse lugar enquanto quiserem. São livres, mas para evoluir precisam entender e aceitar o que realmente são. Como mencionado no livro 5 Dias no Umbral, os espíritos elevados vão em caravanas para o umbral para ajudar demais espíritos. Existem subdivisões nesse lugar, separados por densidade do espírito. Agora vou ler algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos e cruzar essas informações. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Estudam o seu passado, procuram meios de se elevarem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos, bem como conselhos de espíritos mais elevados. Tudo isso lhes possibilita agregar ideias que não o possuem. Conservam os espíritos algumas paixões humanas? Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más inclinações e guardam apenas as do bem. Mas os inferiores, contudo, as conservam, pois de outro modo pertenceriam à primeira ordem. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar muito,
sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na essência corpórea que ele colocará na prática as novas ideias que adquiriu. Os espíritos já depurados vêm aos mundos inferiores? Eles vêm frequentemente, a fim de ajudá-los a progredir. Sem isso, os mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de pontos de repouso para os espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente atribuídos aos seres errantes, mundos nos quais podem habitar temporariamente, espécie de campos de repouso para erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os outros mundos graduadas segundo a natureza dos espíritos, que podem atingi-los e que neles desfrutam maior ou menor bem-estar. Erraticidade é o estado que o espírito se encontra entre encarnações. E o que torna essa erraticidade longa e penosa? O espírito não conseguir se desvencilhar das emoções. Das más emoções, no caso. Cabem aos espíritos que habitam esses mundos a decisão de deixá-los quando assim o quiserem? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir o seu destino. São como aves de arribação, descendo numa ilha para recuperarem as suas forças e poderem seguir avante. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Ou seja, sabem eles todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Espíritos de hierarquia superior possuem um amplo universo de conhecimentos. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes com relação a todas as coisas. De acordo com essa afirmação, o inferno ou o paraíso não existiriam tal como o homem os retrata? São apenas figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda a parte. No entanto, como também já o dissemos, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas poderão reunir-se onde quiserem quando perfeitos. O nome umbral não vai aparecer mesmo na codificação, pois essa palavra nem existe no francês. Igual mencionado na pergunta 1012, não existe inferno ou paraíso. São só figuras de linguagem. Umbral nada mais é do que uma palavra atribuída para associarmos a esse lugar transitório que alguns espíritos se reúnem por simpatia. A única coisa que fiz foi analisar a essência da descrição sobre o umbral e cruzar essas informações com o Livro dos Espíritos. Espero que tenham gostado. Caso não sejam inscritos, por favor se inscreva. Não se esqueçam de deixar o seu like e, por favor, deixem nos comentários o que você achou, qual sua opinião sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.